tem chamado da reportagem do norte do país para falar de um assunto importantíssimo e que infelizmente está com pouca perspectiva de melhora a curto prazo, pelo menos, que é a seca no norte do país, principalmente na região da Amazônia, ou do Amazonas, na verdade, Manaus, né? O Rio Negro está num nível super baixo, botos, já quase 100, né, foram encontrados mortos, milhares de peixes também, além do prejuízo direto à população, porque lá em Manaus, ou no estado do Amazonas de um modo geral, a maior parte dos percursos é feita de barco, né? Não é de carro, como a gente vê nas grandes cidades. E sem condição de navegabilidade, fica como, hein, Rafael Campos? Bom dia para você. Não? Não temos navegabilidade nem sinal, no caso. Rafael, será que ele está de greve? A gente vai restabelecer o contato com o Rafael Campos para ele falar mais sobre a situação por lá em Manaus. E quem está na nossa live está acompanhando em youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial as imagens dramáticas da situação que é vivida agora pelos povos dessa região. Tem uma imagem agora de um homem num barco remando bem lentamente num rio ali da região, forrado de peixes. Você quase não vê a água do rio de tanto peixe morto por ali. Em outra imagem, a margem do rio seca, você vê que fica aquela água com lodo, né? Aquela água grossa, porque ainda está um pouco molhada, mas não tem mais o rio. O rio desceu de nível e a margem está forrada desse lodo e de peixes que estão mortos por ali também. Uma tristeza. Rafael Campos está aqui com a gente. Bom dia, Rafael. Oi, Ana, bom dia para você, bom dia a todos que estão acompanhando a gente. E é isso, o Amazonas sofre com essa seca histórica aqui na nossa região, que já causa muitos impactos, não só no norte, aqui, não só no Amazonas, mas em outros estados do norte também. Eu vou começar aqui pelo Amazonas. Nesse momento, nós temos aí, dos 62 municípios do estado, 23 em situação de emergência e 35 cidades estão em situação de alerta. Em normalidade, apenas 2 municípios. Aqui em Manaus, a cota do Rio Negro já chegou a 15 metros e 29 centímetros, considerada extremamente baixa. O nível alcançado está a pouco mais de 1,5 metro da marca histórica registrada em 2010, quando foi registrada a mais severa vazante da história. Segundo o Serviço Geológico do Brasil, em Manaus, o Rio Negro deve atingir o ápice da seca na segunda quinzena do mês de outubro. Até o momento, mais de 170 mil pessoas sofrem com os impactos dessa severa vazante. O estado, inclusive, vem aí registrando a morte de animais, mortes de peixes em rios e lagos aqui da região, inclusive o que você citou agora há pouco, né, a morte de mais de 100 botos das espécies tucuxi, que é o boto cinza e vermelho, que foram encontrados mortos no Lago Tefé, no interior do estado. O ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, afirma junto ao Instituto Mamirauá que a alta temperatura da água, por causa do baixo volume, é que causou essas mortes. A temperatura do Lago Tefé chegou a 40 graus. Isso significa dizer que os botos ferveram ali por causa do calor, infelizmente. Uma operação está sendo realizada para a retirada de botos ainda vivos, mas ainda não temos a confirmação do sucesso dessa operação. Além disso, Rondônia também sofre os fortes impactos dessa vazante, dessa seca dos rios aqui no norte. A cidade de Porto Velho, que é a capital, está em alerta, e a hidrelétrica Santo Antônio teve a operação suspensa. E a gente perdeu o contato com o Rafael Campos logo no final. Tá difícil a comunicação com ele, né? Mas acho que o principal foi dito aqui. Agradece a ele por nós aqui, ô João, por favor. Acho que o principal foi dito mesmo, né? Que a situação atinge o norte do país, né? De um modo geral. E tá difícil, né? De ver essas cenas. A gente ontem estava conversando aqui, o Felipe, no Bora Brasil. O Joel conhece muito bem essa região também. E ele estava comentando sobre as terras caídas, né? Isso aí é um fenômeno que acontece mesmo nas margens desses grandes rios que cortam a região norte. E consistem nessa época de seca, para a gente é a época de chuva, primavera, para eles é a época de seca. E os rios baixam de volume. E aí aquela terra que fica às margens do rio e que vai secando, vai caindo.
para dentro do rio. E aí vão caindo esses barrancos por lá. Só que agora estão caindo pedaços muito grandes de barranco. Ontem, inclusive, uma vila inteira que ficava às margens ali de um rio, do Rio Negro, se eu não me engano, acabou cedendo e 2 pessoas morreram, tinha gente desaparecida ainda, enfim, uma situação dramática e que certamente vai levar Manaus e o Amazonas a registrar esse período como a seca histórica, a pior da história. A gente está quase chegando nesse nível mesmo. 11 horas.